Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Lavínia Cavalcante. A gente vai estar realizando essa sabatina com a candidata da OAB Alagoas. Bom dia, Lavínia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com os ouvintes tão importantes e com esse quadro do Jornal da Manhã que é tão incrível e tão escutado. Lavínia, vamos começar com uma pergunta bem simples, bem objetiva e bem direta. Por que ser presidente da OAB Alagoas? Bem, eu sou advogada há 20 anos, sou professora de Direito há 17, inclusive sou professora da UFAL há 15 anos, e o que eu posso dizer é que há 20 anos atrás, quando eu iniciei a advocacia, a gente era mais respeitado, a gente tinha melhores condições de trabalho, nossas prerrogativas eram respeitadas. Eu conseguia falar com qualquer magistrado, mesmo sendo uma jovem advogada, batia na porta, eles atendiam, porque existiam lideranças na OAB naquela época que realmente lutavam por isso, advogavam e lutavam por isso. Hoje, o que a gente percebe é que o atual presidente da OAB, que quer ir para a reeleição, ele deixou muito a desejar e houve uma degradação da advocacia. Então, nos últimos anos, o que a gente pode ver é que a advocacia, a OAB tem se distanciado da advocacia militante e a gente está com cada vez menos condições de trabalho. E eu não sinto que tem uma voz que me represente, ao contrário, eu sinto muita omissão por parte da OAB em assuntos importantes para a advocacia, sinto uma subserviência, inclusive, a outros poderes e como advogada, a gente sabe que advogado não é profissão de covardes. Então, se a gente hoje tá em crise com a nossa sobrevivência, que a advocacia está massacrada, está empobrecida, e a gente não tem uma representação. E eu realmente coloquei meu nome à disposição para poder mostrar que a advocacia pode mais, a gente merece mais, e merece ter um advogado militante à frente da OAB. Lavínia, você levantou algumas questões, né, alguns problemas e dificuldades, né, com relação à profissão e à atuação mesmo do advogado. E, para além disso, quais são outros desafios, quais são hoje outros desafios da advocacia alagoana que você enxerga e que você vai querer enfrentar numa possível vitória? Perfeito, obrigada. A gente tem inúmeros desafios. O maior deles, eu penso que é o exercício do nosso trabalho mesmo. Eu vou dar exemplos básicos aqui, só para a gente poder entender a dificuldade da situação. Nós temos hoje um processo eletrônico, tudo funciona desde a pandemia, na verdade, desde antes da pandemia o processo é eletrônico, e tudo funciona eletronicamente. Mas quando a gente vai para uma audiência no fórum, a gente não tem um computador, a gente não tem internet. E na lei a gente é igual a juiz e promotor. Juiz e promotor tem computador, tem internet, a gente não. Nem a nossa internet, que a gente paga do nosso bolso, no celular a gente consegue acessar dentro do fórum, porque o fórum, as paredes são tão grossas que não passa internet. Então, como é que a gente pode falar em condição de trabalho se a gente não consegue acessar nem o processo eletrônico dentro do fórum, né? Nos presídios, a advocacia criminal também ela é muito massacrada, porque ela não consegue entrar dentro do presídio com papel e caneta, gente. Papel e caneta. Então, assim, você vai atender qualquer pessoa, qualquer especialista vai lhe atender, ele faz anotações. Um advogado criminalista, na hora que recebe uma ligação, vá lá, atenda tal pessoa, ele não consegue, ele tem que memorizar tudo. Ele não consegue botar no papel e na caneta, porque não é permitido. Então, esses desafios são os básicos. A advocacia hoje, ela não precisa de festa, porque a OAB virou uma promotora de festas.
e não uma defensora das prerrogativas. E o que a gente precisa, a advocacia militante, que rala o cinto no balcão, como eu, a gente precisa de alguém que entenda nossas dores e que realmente queira mudar. E que não explore a advocacia, porque hoje a gente tem uma OAB que mete a mão no bolso da advocacia com força, sem dó, sem piedade, e que recebeu 14 milhões no ano passado, e se juntar os 3 últimos anos de gestão, facilmente chega a mais de 30 milhões. E para onde foi esse dinheiro da OAB? Né? Só esse ano recebeu 1 milhão para um memorial da advocacia que ninguém está vendo, é uma obra fantasma. Ninguém está vendo o que é que está acontecendo. E a gente precisa de transparência. A gente precisa entender para onde está indo a nossa anuidade e quais benefícios realmente estão sendo revertidos. Porque eu costumo dizer que ou a OAB muda ou a advocacia acaba. Lavínia, tem um questionamento aqui sobre a questão do pedido de impugnação da Chapa 1 realizada por você, pelo pessoal da Chapa 2. Qual foi ou quais foram essas motivações? Inclusive eu estou censurada, eu não posso falar sobre isso, né? Teve uma decisão da Comissão Eleitoral que me proíbe de falar sobre isso. O que eu posso dizer... Só quero deixar bem claro, doutora Lavínia, que aqui o Jornal da Manhã é uma tribuna livre. Fique à vontade para falar o que quiser e como quiser. Mas eu posso ser multada. Não, só estou falando em relação ao Jornal da Manhã. Aqui. Eu posso ser multada em até 30 mil se eu falar de novo sobre isso. Então, assim, infelizmente a OAB hoje é uma instituição que quer democracia dos muros para fora. Mas, por exemplo, a gente tem um provimento nacional que me impediu de dizer que eu era pré-candidata antes do tempo. E a comissão eleitoral, a legislação, ela não prevê que a gente participe da escolha de nenhum membro. Então, todos os membros foram escolhidos pela atual gestão. E isso não é nenhum demérito, não, de forma alguma. E não é nenhum ataque, como eles tentam imputar a minha pessoa. É uma realidade, é um fato, sabe? E aí teve uma decisão que foi desfavorável e que nós temos hoje, o que eu posso dizer é que nós temos 3 ou 4 pedidos para a comissão eleitoral que não foram julgados há mais de uma semana, passou o prazo. Mas o deles foi julgado antes mesmo da sessão de julgamento, me condenando. Eu sou oposição, eu estou contra toda a máquina e não é fácil a gente estar contra toda a máquina quando não existe uma justiça externa que não seja escolhida. Então, assim, as regras foram postas por eles, são interpretadas por eles, e o que eu posso dizer é que hoje eu me sinto muito insegura nessa condição, porque a gente realmente, eu não posso nem falar sobre essa questão, por exemplo, senão eu posso ser multada e pagar até 30 mil reais, porque foi essa a decisão que saiu. Doutora Lavínia, e falando no atual sistema, que é um novo sistema, é um novo modelo de votação da OAB, não é mais de forma presencial, é agora virtual, de forma online, como é que você encara, como é que você vê esse sistema? Ele é melhor, ele é pior do que o que era praticado anteriormente? Qual a sua avaliação? Olha, em tese eu gosto muito da eleição online, eu acho que ela é muito inclusiva. E vai evitar muita ausência das pessoas, abstenção. Mas o que eu reclamo é que a OAB fez tudo novamente. Foram eles que colocaram, inclusive a nível de Conselho Federal, eles que estabeleceram as regras, sem uma participação maior. E hoje, o que eu posso dizer é que há hoje muita insegurança. Eu escuto muita insegurança por parte da advocacia, até porque a eleição é online. Não, aqui ninguém está duvidando da credibilidade de absolutamente ninguém, mas há um sentimento de insegurança por parte de muitos advogados. Quem monitora isso? Como isso é auditado? Como é que funciona na prática? Na verdade, na prática, eu vou dizer apenas o que eu sei, vamos dizer assim, o que foi exposto, porque foi uma empresa que foi contratada pelo Conselho Federal da OAB, que foi o mesmo que estabeleceu aquele provimento para as eleições deste ano. Quem decidia se ia ter ou não era o presidente da OAB,
E as regras, até hoje, a gente ainda não sabe ao certo como é que tudo vai funcionar. O que é que a gente sabe hoje? Que tem uma empresa que foi contratada pelo Conselho Federal, a WebVoto, escolhida pela OAB local e que será auditada por uma empresa chamada The Perfect Link. E assim, em tese, é um sistema que funciona. O que a gente precisa entender e ter a sensibilidade é de deixar transparente para toda a comunidade jurídica como as coisas vão funcionar. Porque da maneira que está, realmente, eu sinto muita insegurança. As pessoas, inclusive, por exemplo, só para você ter ideia, no meio do ano, alguns meses atrás, quando foi anunciado que a eleição seria online, seria todo online e que seria necessário fazer um recadastro. Só que o provimento prevê que os advogados podem votar recadastrados ou não. E o que aconteceu? Eu entrei com uma ação para que o recadastro não fosse uma condição do voto, que todo mundo pudesse votar. E a OAB chegou a divulgar que eu estava fazendo fake news, porque é uma prática, sabe, da outra chapa, da atual gestão. Se você critica qualquer coisa, se você fala qualquer coisa, eles já colocam como se fosse fake news. E aí eles colocaram lá atrás, quando na verdade, aí eles fizeram uma defesa dizendo que a eleição seria online e presencial. Mas no fundo, tudo vai ser online. O que me parece que vai acontecer é que, e isso eu acho que a comissão talvez seja interessante vir aqui para explicar melhor, é que serão disponibilizadas na OAB, disponibilizados computadores para que quem não tenha se recadastrado vote lá na OAB. Mas realmente eu acho que nesse ponto, como as coisas vão funcionar, acho que o ideal é que a gente vá para a comissão eleitoral, porque é quem está realmente por dentro de todas as regras e das situações. Doutora Lavínia, então, no caso de uma vitória, né, qual deve ser a sua prioridade, assim? Qual que é o primeiro passo na sua gestão a partir da próxima, caso você ganhe? Primeiro passo é congelar a anuidade. A nossa anuidade é uma das maiores do Brasil. Qual o valor hoje, doutora Lavínia? 900 e poucos reais, quase R$1.000. Aqui ao lado, Pernambuco é 800, Distrito Federal, onde o custo de vida é altíssimo, é R$800. Então, não faz sentido a gente ter uma anuidade tão cara que se aproxima de um salário mínimo, quando as nossas condições e as nossas prerrogativas não estão sendo observadas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a transparência total da OAB. Porque hoje existe uma caixa preta que, inclusive, o atual presidente, ele tinha falas muito enérgicas na eleição passada. Inclusive, quando eu apoiei, ele tinha duas falas. Uma era que a OAB é casa de passagem, não é morada eterna. E ele, depois que assumiu, ele quer lá morar eternamente, porque ele já teve 2 mandatos. O primeiro como vice, o segundo como presidente, ele quer ir para o terceiro, ele quer passar 9 anos de gestão. E foram nesses 9 anos que houve a maior degradação da nossa atividade, com maior envolvimento de politicagem dentro da OAB, com subserviência a outros poderes. E isso é um absurdo. O outro ponto é que ele dizia que ele ia abrir a caixa preta da OAB. Ao invés de abrir, como ele disse que iria fazer, ele resolveu enterrar a caixa preta e esses quase 30 milhões da gestão dele, ou mais, porque a meu ver talvez seja mais. Ninguém sabe ao certo como foi gasto, porque eles fazem prestação de contas com uma planilha de Excel. E eu costumo dizer, até criança faz uma planilha de Excel. Isso não é transparência, a gente precisa das notas fiscais. A gente não sabe como estão sendo abastecidos os carros da OAB, a nossa anuidade para onde está indo, se outros carros estão sendo abastecidos ou não, porque eu, inclusive, pedi as notas fiscais dos combustíveis. Eles não dão. Outros advogados pediram prestação de contas, eles não deram. E o que a gente vê é que, na verdade, na festa, por exemplo, do São João, a OAB recebeu 280 mil
para uma festa privada da Doutora advocacia. Lavínia, na nossa sabatina tem esse questionamento. Ótimo. E eu vou lhe explicar da seguinte forma. Você, enquanto presidente, caso seja eleita, você aceitaria dinheiro público para realizar uma festa privada? Não, só se realmente fosse tudo gratuito para a advocacia. Mas eu acredito que o dinheiro público ele tem que ser empregado para coisas mais importantes. A gente precisa entender que a OAB não pode ser uma promotora de festas. E que a OAB ela tem uma função social, ela está na Constituição, gente. A OAB é um órgão previsto a nível constitucional, porque o advogado é essencial à administração da justiça. Então, eu penso que festa é muito bom. Não vou negar que festa é bom, não. Festa é bom. E é importante porque faz parte do direito ao nosso lazer, faz parte de um momento ali onde a gente vai confraternizar com colegas, porque a nossa advocacia, ela é muito beligerante, né? Então, sempre tem uma aresta ali que é necessário aparar. Esse é o momento de você conhecer a família do advogado. Esse é o momento de você humanizar. No entanto, as festas que vêm sendo realizadas, você mal vê advogado. Você vê a atendente do dentista, você vê o nutricionista, você vê toda a população, mas você não vê tanto a advocacia, porque as festas não estão mais sendo voltadas para a advocacia. Então, eu vou sim, pretendo fazer festa, acho que é muito importante termos festas para elevar o nosso astral, para a gente confraternizar e ter lazer, mas não recebendo dinheiro público para uma festa privada, que foram 280 mil reais. E até hoje não houve prestação de contas. Então, a OAB, que no passado fora construtora de princípios como moralidade e transparência, hoje é denunciada no Ministério Público por imoralidade no recebimento desse dinheiro e por falta de transparência na prestação de contas. Então, assim, eu não quero essa OAB, eu não aceito a reeleição. Inclusive, aqui não é possível que a gente vá ter a segunda reeleição do Wagner, que a gente vá realmente ter um terceiro mandato diante de tantas situações que estão na sombra hoje dentro da OAB. Doutora Lavínia Cavalcante, existe interferência política partidária na eleição da OAB Alagoas? Eu não vou dizer direta, mas hoje há uma relação muito íntima entre o atual presidente. Ele levou eu não digo a política, porque a política ela é importante. O diálogo é importante em qualquer construção. Interferência existe? Interferência, eu também não posso dizer, afirmar, né, de maneira contundente, porque o que eu posso afirmar de maneira contundente há relações muito íntimas e obscuras entre o atual presidente da OAB e inúmeros outros atores políticos, muito íntima. Então, e postada por ele, inclusive, né, de amizade, de uma aproximação que foge do eixo e da transparência que a OAB precisa. Então, hoje, o que eu posso dizer a OAB precisa ser mais transparente. E o representante da OAB, ele precisa ser independente de politicagem. A OAB não pode ter nenhum tipo de envolvimento tão íntimo assim a nível de representatividade. Por quê? Porque a gente vai ter que lutar pelos direitos da sociedade e da advocacia. Como é que a gente pode fazer isso se a gente está ali subserviente e com relações tão íntimas com outros atores políticos, em que, inclusive, aí eu vou dizer, talvez o que eu posso afirmar de interferência, e agora eu vou afirmar assim, é que depois, no recebimento desses 280 mil da OAB, o presidente da OAB foi para o palco agradecer a noite inteira, né, com uma fala até um pouco exaltada, assim, não parecia tão normal, agradecendo a quem deu o dinheiro. Quem deu dinheiro, Lavínia? Quem deu dinheiro foi a secretaria que está associada ao Senado. Nós precisamos realmente dessa mudança para que a gente volte a autoestima enquanto advogados, para que a gente possa
sobreviver dignamente da nossa profissão e voltarmos a ter orgulho de dizer que nós somos da advocacia. Doutora Lavínia Cavalcante, candidata a presidente da OAB Alagoas, quero mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer o espírito democrático no qual se fez presente aqui nesta sabatina, dizer que amanhã é dia da presença do candidato da Chapa 1, Wagner Paz, se fazer presente aqui também. Foi pactuado entre as assessorias dos candidatos que iniciava-se às 7h30 da manhã, cada candidato. Esse é o espírito democrático com o qual a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, se coloca à disposição dessa categoria, que é um dos pilares da democracia do nosso país, que são os advogados. Muito obrigado, Natália Barros, pela sua presença no dia de hoje. Cláudio Stone na técnica, Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, nosso querido Romerson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.